Fogo. Ele virá, o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua... Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Aonde você está disposto, aonde você está disposto a chegar? Deus, Ele sempre tem um lugar reservado para nós, na medida em que nós consigamos dar a resposta naquilo que Ele já entregou para a gente. Então esse é aqueles dias que nós precisamos assim, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e entender de fato o que Deus está falando na medida que Ele está liberando. E quando nós entendemos isso, aí sim nós somos carregados para uma dimensão, para um tempo e para uma vida diferente. Às vezes nós não compreendemos as coisas e nós queremos enxergar Deus do nosso ponto de vista. É interessante quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Adão todo dia conversando com Deus. E Adão, ele tinha uma roupa muito bonita para poder conversar com Deus, amém? Não, Adão ele não tinha uma roupa. Adão ele estava nu perante o Senhor. Mas a Bíblia diz que um dia ele resolve desobedecer a Deus. E na medida que ele resolve desobedecer a Deus, ele faz algo diferente. O que é algo diferente? Ele resolve não se encontrar com Deus. Mas o interessante é que Deus não muda de acordo com a resposta que Adão dá. Porque Deus, naquele dia, Deus não vira as costas para Adão. Mas a Bíblia diz que Deus foi se encontrar com Adão, amém? Quem é que não foi para o encontro? Adão que não foi para o encontro. E aí a gente vê algo muito poderoso ali acontecendo, por quê? Na medida que ele chega ali diante de Deus, Deus se encontra com ele e fala: Adão, aonde você estava? Porque Deus tinha um encontro com ele. Deus está perguntando para pessoas nessa noite: aonde você anda? Com que você tem ocupado o seu tempo, a sua agenda? Aí Adão diz: Senhor, eu estava nu. Aí Deus fala: mas quem disse que você estava nu? Sabe o que é que nós conseguimos entender com isso? Que antes, Adão ele enxergava Deus do ponto de vista de Deus, porque ele estava bem com Deus. Então quando ele tinha um olhar segundo o olhar de Deus, ele não via problema na sua nudez. E ele olhava para Deus e enxergava um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de amor. Mas a partir do momento que ele foi embebecido pelo pecado, a partir do momento que ele foi contaminado pelo pecado, aconteceu algo diferente. O que que diferente aconteceu? Ele não olhava mais com o olhar de Deus, mas ele olhava com o olhar dele. E agora ele passou a olhar Deus com a perspectiva do olhar dele. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Tem pessoas que estão olhando para Deus de acordo com o seu grau de obra, de acordo se está em santidade ou se está em pecado, mas é de acordo com consigo mesmo, não é de acordo com o que Deus fez, não é de acordo com o que as promessas de Deus estão direcionando. Deus ele não procura uma adoração. Deus ele procura adoradores. E quando nós entendemos isso, nós se colocamos na brecha, porque se fosse só adoração que Deus estivesse procurando, nós ligávamos um som na nossa casa e isso já aconteceria. Nós víamos para a igreja e apenas esperávamos os cantores aqui na frente cantar. Mas quando fala de adoradores, fala de uma busca, fala de eu estar no meio disso tudo. Fala de eu levantar minha mão, fala de eu estar pronto para poder entregar aquilo que pertence ao Senhor, que é a adoração que Ele nos criou para isso. Sermos adoradores dEle. E por que ser adoradores deles? É porque Ele gosta de música? Não, Ele gosta de entrega. A hora da adoração é a hora que você olha exatamente como você está. Aí você não adora por aquilo que você fez ou por aquilo que você é. É nesse momento que você entende a necessidade que você tem de Jesus. Porque Ele fez, porque Ele nos purificou, porque Ele nos limpou e disse: eu sou o Cordeiro, a qual tira todo o teu pecado. E em cima disso nós entregamos uma adoração por causa de Jesus. Nós falamos isso nas canções, mas nós não entendemos e trazemos isso para o nosso coração religioso. Porque eu posso adorar quando? Eu consigo adorar quando eu não faltei nenhum culto, eu consigo adorar quando eu estou contribuindo, eu consigo adorar quando eu estou ajudando pessoas. Não é de acordo com o que Jesus fez, é de acordo com o que eu fiz. E a adoração ela acaba sendo entregue em cima das minhas obras, não em cima da obra que Jesus fez um dia. Eu conheço pessoas que estão longe do Senhor e ele vem adorar aqui.
E no dia que ele vem adorar aqui, ele adora, ele levanta as mãos para cima, ele fala em línguas estranhas, ele chapa, e meio mundo de gente que não falta um culto, olha para ele, julga, e diz, como pode, esse cara está lá, e quer aqui fingir que está adorando, ainda se torna ainda um julgador, você consegue entender? O problema é seu nível de maturidade. É por isso que ensinaram para a gente que a Santa Ceia do Senhor é para os santos. No domingo, em alguns lares, não pode educar os filhos, porque é pecado. Não pode ligar uma televisão, porque é pecado. Aí passa o dia todo de jejum para não pecar, não é porque ama o Senhor, mas é porque para poder chegar aqui, cheio de autoridade consigo, não é com o ambiente, você consegue entender? Aí o Senhor, ele ensina diferente. Ele pega para o que mais precisava e dá o pão primeiro. Judas, você é o que mais precisa comer desse pão. Ele chega a um Pedro completamente perdido. E ele vai lá e diz, ei, manda dizer a Pedro que é necessário que ele desça também para a Galileia. Porque ele vem trazer nós para perto dele. Não é sobre as obras, você precisa entender isso, seu religioso miserável. Você precisa entender que você é filho, nós somos filhos. Precisamos entender que nós precisamos tomar o nosso lugar. Temos que parar de esperar que alguém chegue e coloque a mão sobre nós o tempo todo e diga algo para nós sermos a partir daquilo que aquele homem falou, a partir daquilo que aquela mulher falou. O culto só é abençoado se alguém colocar a mão sobre mim, eu me desabar, chorar e eu cair no chão. E na segunda-feira, eu não sei quem vai orar por mim na quarta. Na quarta eu vou estar bem de novo, se eu conseguir, a igreja. Abra sua Bíblia comigo, mas permaneça sentado, que o texto é um pouco que extenso. Vamos lá. Prometo tentar ser o mais breve possível. Aleluias. Glória a Deus. 2 Crônicas. O capítulo é de número 20. Vamos lá. Se como mel. Esse cara aqui está cantando sobre Jesus, sabia? Só teu nome é doce. Pode permanecer sentado que o texto é um pouquinho comprido. Vamos lá. Só teu. Vai lá, senão eu canto, aí o pessoal vai embora. Doce como mel. Aleluia. Vamos lá, igreja. Vocês estão comigo? Você está feliz? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Isso está em Salmo, igreja. Vamos lá. 2 Crônicas 20, quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Diz assim. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azanzozom, misericórdia. Isso aí mesmo, muito bem. Isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou em jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de toda a cidade de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. Ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, e teu povo, e adeste para sempre os descendentes dos teus amigos Abraão?
Eles a têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, sejam castigados a espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permite que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo. Os vieram expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os dicolos, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benéia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. O rei Josafá, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e você os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem sua posição, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Amém? Se você não leu a Bíblia essa semana, já pagou. Fica sentadinho aí, mas coloca a mão nesse momento sobre teu coração. Eu preciso que você esteja aqui comigo para nós podermos viajar um pouco nessa mensagem. Deus, ele tem algo direcionado ao teu coração nesse momento. E a minha oração nessa tarde foi que Deus conseguisse te alcançar através dessas palavras. E que Ele possa nos alimentar através daquilo que Ele preparou para nós nesses últimos dias. E que essa palavra seja como uma flecha ativa no teu coração, te impulsionando a você se levantar como um guerreiro, a qual Deus um dia contemplou e disse que você é. Deus, nesse momento nós estamos aqui, Senhor. Pedimos que o teu Espírito fale ao nosso coração. Pedimos que a tua glória, que o teu cabode venha sobre nós de maneira poderosa. E que nós conseguimos entrar nas esferas a qual o Senhor tem guardado para nós. E que nós venhamos dar a devida resposta, Pai, a qual o Senhor aguarda de nós nessa noite, Pai amado. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor, meu Deus, venha revelar a tua vontade. E que nós, Pai amado, possamos, Senhor, não, de maneira alguma, Senhor, de alguma forma tentar barganhar ou tentar, Senhor, negociar. Mas que nós levantamos, ó Pai, e possamos, Pai amado, te ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, já dei uma introdução aqui sobre o ambiente, uma palavra profética para nós podermos avançarmos. E é importante nós olharmos para o nosso coração e saber aonde nós estamos no meio disso tudo. Eu acho que é o que eu mais tenho repetido nas minhas mensagens nos últimos dias, é sobre nós olharmos para o nosso coração. Porque tem batalha que vem para nós que nós achamos que vamos tirar de letra, e tem algumas coisas que não dependem de nós. Tem coisas que dependem do Senhor, e tem coisas que dependem de nós. Aquilo que depende de nós, nós precisamos se levantar e fazermos. E aquilo que não depende de nós, nós precisamos dobrarmos o nosso joelho e permanecermos até que o Senhor venha, até que o Senhor se posicione. Quando a gente olha a história do rei Josafá, a gente vê um garoto que nasceu entre os pilares, as colunas de mármore dos palácios daquela época. Em uma época de incredulidade.
em uma época onde que as pessoas elas estavam completamente apáticas às coisas de Deus, em uma época onde que as pessoas estavam virando as costas, porque aonde eles iam existiam deuses que poderiam dar respostas a ele, não muito diferente, não muito distante no mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão tendo acesso a abusos, estão tendo acesso a cartomantes, estão tendo acesso a umbanda, estão tendo acesso a qualquer tipo de revelações através dos zodíacos, através de profetas de vários tipos e níveis, mas as pessoas não estão se voltando para Deus, porque existe um preço de relacionamento, existe um preço de amor, existe uma aliança, existe um secreto de proteção, existe um secreto de conversa, existe um secreto de renúncia, existe um secreto de amor. Então as pessoas naquela época elas estavam completamente perdidas. E a Bíblia diz que Josafá, ele cresceu no meio daquilo tudo. Mas diferente das crianças daquela época que saíam para a rua para poder brincar, que saíam para a rua para poder curtir, para poder fazer as coisas que crianças comuns faz, ele ficava dentro do palácio, conversando com os conselheiros e com a cara enfiada nos pergaminhos que ensinavam sobre as coisas do Senhor. Josafá, filho de Asa e filho de Azuba. Asa era um rei completamente exemplar, um homem que ele gostava de lutar as guerras do povo dele, mas um homem que não tinha coragem de se opor à incredulidade e os deuses a qual outras pessoas traziam de culturas diferentes. Um homem que gostava de lutar as guerras, mas não gostava de enfrentar as batalhas espirituais. Talvez você é alguém que está pronto para poder colocar o alimento na tua casa. Talvez você é alguém que está pronto para poder ensinar os seus filhos as coisas corriqueiras da vida. Mas quando fala de coisas espirituais, você não está se comunicando com Deus e sabendo o que Deus está falando. Sabendo o que Deus está revelando através de cada brinquedo que entra na tua casa. Através de cada programa que é ligado na televisão. Através de cada moda e mudanismo que é entrado dentro da sua casa. Porque quando você tem uma visão espiritual, Deus ele se comunica através de tudo. Deus ele mostra os mínimos detalhes das coisas. Deus vai falar com você em sonhos. Deus vai falar com você através de profetas. Deus vai falar com você tete a tete. E você vai entender o que está acontecendo. O que cada coisa revela no comportamento dos teus filhos. Porque você se prontificou a ter uma vida espiritual para você ser uma resposta tanto espiritual quanto física para a tua casa. Asa, um homem que estava disposto a enfrentar qualquer gigante, mas não estava disposto a enfrentar uma estátua de um Deus morto. Um homem que estava disposto a lutar contra qualquer exército, mas não estava disposto a dobrar os seus joelhos para poder conversar com Deus. Azuba era uma mulher completamente diferente. Ela não era apaixonada pelo ouro que o palácio podia gerar, que o rei podia dar a ela. Ela não estava interessada no título que o filho dela um dia levaria, mas ela tinha um olhar completamente espiritual. Ela olhava e intensificava a sua oração pela vida do seu filho. O coração dela estava ligado à alma do filho dela. Qualquer coisa que o filho dela fazia de errado, ela tinha um olhar diferente, que ele se reposicionava e rapidamente ele voltava para o seu lugar de adorador. Você consegue entender? A referência espiritual de Josafá não era Asa, mas era Azuba, sua mãe. Talvez você é alguém que diz que está enfrentando as batalhas sozinho em casa. Talvez você é alguém que diz que está enfrentando as batalhas que não tem uma pessoa que possa interceder por você, possa interceder com você. Mas eu quero te falar algo nessa noite. Deus é suficiente para quando você sabe para onde o seu filho está indo. Deus é suficiente quando você entende e sabe qual é as promessas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Isso não é suficiente para te parar. Vamos lá. Não passa muito tempo. Na verdade, passa-se algum tempo. Com aproximadamente 35 anos, Josafá ele recebe a notícia que o seu pai morreu. E agora todos os olhos se voltam para Josafá. Um novo rei foi coroado. Não era apenas o peso da coroa, mas era o peso da responsabilidade de um homem guerreiro que gostava de lutar. Agora, todos os olhos estão inclinados e olhando para Josafá.
Josafá, ele não sai, ele não levanta primeiro, eu quero levantar você como capitão do meu exército, eu quero levantar você como o meu tenente, eu quero levantar você como alguém que vai cuidar de tal província, daquela. Não, todos estão esperando um posicionamento militar de Josafá. Mas a Bíblia diz que ele some e ele vai aos pés de Deus. E primeiro ele vai se preparar espiritualmente, porque agora ele precisa levantar a unção de Judá. Ele precisa levantar a unção daquela nação. E ele começa a consultar a Deus. E a primeira coisa que ele faz é limpar todos os postes de ídolo. A primeira coisa que ele faz é limpar todos os altares. E agora ele começa a dizer que é interessante, é importante que o povo volte o coração para Deus. E agora, ele não levanta capitão para poder guerrear, mas ele levanta juízes justos para cada província. Eu quero homens justos para poder me ajudar a governar. Mas ele não para simplesmente em juízes justos. A Bíblia diz que ele agora passa a procurar professores de teologia. Agora ele passa a procurar professores que ensinem as pessoas. Pessoas que falam língua do povo. Pessoas humildes, pessoas que amam. Pessoas que ele conhecia porque foram criados com aqueles homens. Ele diz, olha, eu quero que você ensine em tal lugar. E agora todas aquelas crianças passam a aprender a teologia e aprendem a amar o Deus de Judá. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora aquele povo está com o coração aquecido. A Bíblia diz que as crianças recitavam versículos pelas praças. O povo diz que aquela comunidade passa a adorar o Senhor e passam horas de adoração. Não é sobre ter um bom soldado, não é sobre ter um bom exército, mas é sobre você ter pessoas que entenderam o princípio da adoração, o princípio de ser um adorador, o princípio de amar a sua nação em oração. E a nação agora começa a crescer, a nação começa a conquistar lugares, não com armas novas, não com um exército preparado, mas com um povo que ora, com um povo que busca. A vizinhança começa a falar o que está acontecendo em Judá, como eles estão crescendo, como o povo está diferente, como o povo está enriquecendo. No meio de muitas alianças, ele vai rejeitando a todas, porque o coração dele pertence a Deus. Mas a Bíblia fala sobre um rei chamado Acabe. Acabe era alguém que era interno. Era alguém que era de Israel e Judá. O rei foi dividido, o reino foi dividido. Acabe, juntamente com Jezebel, faz uma proposta para Josafá. Josafá, que tal nosso filho Jorão se casar com a sua filha Thalia? Ele falou, é melhor estarmos juntos sem guerra, não vejo problema algum, do que nós estarmos em conflito. E a primeira aliança que ele aceita errada, por não consultar a Deus. Vamos lá, vocês estão comigo? A partir daquele momento, começa um tempo diferente. Porque Josafá agora, ele está confiante no exército de Acabe. Josafá agora sabe que tem um homem completamente preparado com soldados, qualquer coisa, eu chamo Acabe. Mas a Bíblia diz que existe uma guerra em Ramote Gileade, que é de Acabe. Acabe convida a Josafá, ele não consulta a Deus. Ele simplesmente fala, já que a guerra é sua, então a guerra é nossa. Ele não sabe do que se trata de fato. Simplesmente ele abraça aquela guerra e vai junto. Tem guerra que não é sua. Tem guerra que não é sua, entenda isso. Tem guerras que Deus preparou para você participar delas. E você vai sair vencedor, porque o Senhor te preparou para tais guerras. Tem pessoas que estão super atarefadas e super ocupadas, porque ela está enfrentando guerras que não é dela. Está procurando assunto ali, assunto aqui. Está vindo problema para a sua tenda, porque você não vigiou, porque você não consultou a Deus. A Bíblia diz que no meio daquela guerra, Acabe vai lá e manda consultar os Baalins. Ele traz 400 profetas, e os 400 profetas começam a falar, vai, pode ir à guerra, a vitória é de vocês. E aquele povo, os soldados, eles gritam, ovacionando, vamos aí, Josafá. Não! Eu preciso de um profeta de Deus aqui. Chama Micaías aqui. Micaías, ele dá um comunicado para Josafá. Não vá, porque essa guerra não é sua. Não vá, porque o Senhor não estará com vocês.
Quando você faz, o que é que você faz quando Deus diz não para você? A Bíblia diz que Paulo ele orou por alguns anos para ele pregar em um determinado lugar. Orou, se preparou, jejuou. Paulo estava preparado. Quando ele estava indo, o Espírito de Deus falou: não, não quero que você vá. E a Bíblia diz que ele não foi. Você vai ver no comparativo. Quem é mais esperto, você ou Deus? Quem é mais esperto, você ou Deus? Responda-me. Pergunta para a pessoa do lado, para a pessoa da frente, se ela estiver sozinha: por que essa teimosia? Pergunta para a pessoa do lado. Sabe o que aconteceu? Josafá ele foi para a guerra. Só quando ele chega na guerra acontece algo muito interessante. Josafá ele vai com o seu manto de rei. Ele vai em cima do seu cavalo. E todos sabiam que ali estava um rei. Mas Acabe, sendo um cara safro, sendo um cara descarado e safado, sabe o que ele faz? Ele vai como um soldado comum. Ele vai escondidinho nas espreitas. Porque quando chega o rei Josafá na batalha, em cima de um cavalo, completamente vestido como rei, todos os olhos dos soldados inimigos voltado para ele. E ele começa a receber ataque sobre ataque. Só que rapidamente ele levanta a voz dele, a oração, e diz: Senhor, meu Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Lembra a introdução que eu falei de Adão? Adão, quando ele pecou, ele se escondeu do Senhor. Josafá, ele fez algo completamente diferente. Quando ele entendeu que ele estava em desobediência, ele clamou ao Senhor. Então o Senhor desce com a misericórdia dele. E Acabe, que estava escondida entre os soldados comuns, um soldado do campo inimigo atira um arco ou uma lança, e aquela lança vai subindo e vai alcançar Acabe entre as armaduras dele. E aquela lança transpassa Acabe. E Acabe não morre rapidamente. Acabe, ele sai cambaleando, ele sai sangrando e consegue ainda entrar na carruagem. Naquele dia Acabe não volta vivo para casa. Mas Josafá, ele retorna para casa. E a mensagem se inicia aqui. Vamos lá. Quando Acabe volta para casa, quando Josafá volta para casa, ele recebe uma mensagem dizendo o que ele tinha feito de errado e como era preciso ele voltar, como era preciso ele se reconciliar com o Senhor. E as pessoas estão com dificuldade hoje exatamente de voltar aos princípios com Deus. As pessoas, elas até entendem que estão erradas, mas elas não entendem que é necessário voltar, dar passos necessários para poder reconstruir o altar para o Senhor. Ela sabe onde ela errou, ela sabe que ela está cansada, ela sabe que não quer estar mais fazendo aquilo que o Senhor chamou para ela fazer. E o Senhor está trazendo batalhas e guerras esses dias para te despertar, para dizer que você é importante, para dizer que é necessário lutar, para dizer que é necessário voltar ativa. Ó povo! No meio daquilo tudo ali, vem alguém e diz: ei, Josafá, ó rei, a tua família, os amonitas, o texto ao qual nós lemos, estão se reunindo para poder lutar contra ti. Eu digo algo para vocês nessa noite. A batalha com estranhos é muito mais fácil do que a batalha quando é interna, quando a batalha é dentro da sua casa, quando a batalha é na tua família, quando a batalha é com os seus, quando a batalha é com aquele que senta na mesa com você, é completamente diferente, porque fere de dentro para fora. Porque te machuca de dentro para fora. Quando é lá, as pessoas não te conhecem, estão falando por inveja, estão falando por qualquer outro motivo. Mas quando é aqueles que estão assentados à sua mesa, as coisas lá têm um peso completamente diferente. As coisas lá têm um impacto completamente diferente. E quando você não se alinha com Deus, Deus permite que familiares se levantem contra você. Mesmo você aliado com Deus, vem, mas você está entendendo o que está acontecendo. Mas quando você não está alinhado é diferente, porque colega se levanta contra você na empresa. Sabe, quando você faz um pacto com Deus, quando você faz uma aliança com Deus, você está aqui sentado no culto e você está aqui, Deus está liberando várias palavras através de um pregador, ou você está no seu secreto, e Deus está falando sobre coisas, você levanta a mão, você concorda com Ele, agora você tem uma aliança.
Só que de repente você não quer mais estar com aquela aliança. Você quer se sair do Senhor e do pacto que você fez com Ele. Você não quer mais se encaixar, nem se enquadrar naquilo que o Senhor começou a contar com você. Já que você não consegue se enquadrar naquilo que eu tenho para contigo, Deus fala, também você não vai se enquadrar em lugar nenhum. Era eu que estava abrindo porta naquela empresa. Agora você vai ver perseguição daqueles que começaram a te ajudar, daqueles que ajudaram a ampliar o seu conhecimento. Você vai para casa, você vai sentar com os familiares, aí eles agora passam a te rejeitar, porque você cresceu durante aquele tempo que Deus estava com você. A sua linguagem não é mais a mesma, a sua visão não é mais a mesma, então também eles vão te rejeitar naquele ambiente. Mas eu digo algo para você nessa noite. Blinde o seu coração e não deixe com que essas pessoas te roubem a presença de Deus. Blinde o seu coração e não deixe que essas pessoas roubem a sua porta de você entrar no secreto. É exatamente nesses dias que você vai precisar de estar. É exatamente nesses dias que você vai ter que gastar mais tempo, você vai ter que orar, porque virá contra ti, sim. No verso 2, a qual nós lemos, diz assim: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Você consegue entender? Olha a ameaça que vem, um exército enorme vem contra ti. Mas quando você está em Deus é diferente. Porque a resposta do mundo, ela não é maior do que a resposta dos céus. A resposta da terra não pode ser maior do que a resposta dos céus. Olha o que está escrito lá no verso 17. O mundo está dizendo, olha, vem um exército enorme contra você. Mas lá no 17 está dizendo assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. A notícia do céu é diferente da notícia da terra. O exército é enorme, mas Deus está dizendo, vocês não vão precisar lutar. Eu lutarei essa guerra. Eu lutarei esta batalha. E é difícil confiar no Senhor quando Ele fala algo assim. O que Deus tem falado ultimamente para você permanecer, para você estar firme, que Ele está movendo os céus, que Ele está movendo a terra. E nós queremos desabilitar a palavra profética dEle que está vindo ao nosso encontro, uma palavra de direcionamento, uma palavra que nos impulsiona. Quando a notícia é ruim bater a sua porta, esteja atento, porque a resposta boa do Senhor ou já veio ou virá. Deus não é pego desprevenido. E quem tem intimidade e relacionamento com Deus, Deus avisa. Quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, Ele mesmo vai lá conversar com Abraão e diz: porventura eu esconderia isto do meu amigo? Esse Deus não é gente. Deus está falando, Gente, precisamos voltar a confiar no Senhor, mas voltar não com um conceito religioso, não por causa de um sofisma, por causa de um dogma, porque alguém falou, mas porque o nosso coração sabe quem Ele é, os nossos olhos sabem quem Ele é, a nossa mente sabe quem Ele é, a nossa alma sabe quem Ele é. É necessário nós voltarmos à essência da adoração. Não é a terra que governa o céu, é necessário nós entendermos. Ele já deu ordem aos anjos ao nosso respeito. Maior é o que está com vocês do que o que está do mundo. Josafá, ele não se pegou a culpa. É necessário, entenda isso aqui. A culpa não veio, isso está acontecendo porque você falhou. Ele não se pegou a culpa, a notícia veio e ele se prontificou a ficar em pé, para ele poder enfrentar, para ele poder avançar, para ele poder ir até o Senhor. Não se apegue à culpa. Não se apegue. Tudo que Satanás quer te desabilitar através da culpa, para você não avançar, para você não ir, para você ficar impotente. Mas a partir do momento que você se levanta, se posiciona, que você vai ao ataque, tudo muda.
Porque o Senhor está dizendo, o meu filho está confiando em mim, porventura deixarei ele só? Deus não te desampara quando você confia. Deus não te desampara quando você confia, quando você se dispõe a ir. Deus não ia desamparar Davi. Quem é esse circunciso que fala do meu Deus? Não, a partir do momento que ele se posicionou, poderia ser qualquer um que confiasse em Deus. Não era porque Davi era bonitinho, eu quero que você entenda. Não é porque Davi tinha um cabelo ruivo, não é porque Davi era um pequeno, mas é porque ele tinha fé. É porque ele sabia quem era o Senhor. Não é sobre você saber apenas quem você é, mas acima de tudo é você saber quem é o Senhor. Quem é o Deus da sua vida. Quem é que gerencia, quem é que governa. Quem é que traz para você as notícias. É diferente. Davi, ele vai e ele procura as 5 pedras. E quando ele coloca na funda, ele sai. O gigante, ele fica desacreditado. Golias fica desacreditado. Porventura eu sou um cachorro para você vir com um pedaço de madeira por cima de mim? O cara vê soldados e soldados preparados se escondendo embaixo de uma mesa e de repente ele vê um menino procurando pedras à beira de um ribeiro. Porque o menino sabia quem era o Deus que tinha chamado ele. O menino sabia quem era o Deus de Israel. O menino sabia qual tipo de óleo tinha sido derramado sobre a cabeça dele. O menino sabia quais livramentos Deus tinha dado para ele contra urso, contra leão, contra qualquer tipo de problema. Quantos problemas você já venceu e por que exatamente nesse você quer retroceder? Seu problema é o problema ou a falta de problema? Vamos lá. Tem gente que está com a vida tranquila demais. Aí precisa vir as guerras internas para poder despertar e lembrar do Senhor. Mar calmo não faz bons marinheiros. A Bíblia diz que toda vez que a igreja era perseguida em Atos, ela crescia. É necessário nós voltarmos a nossa mente, o nosso coração. Deus não vai ser pego desprevenido e muito menos vai deixar os filhos dele sem notícia. Para nós encerrarmos, quando Acabe ele chega no meio da situação, ele entende em que tipo de guerra ele está. Ele sabe quem são os inimigos dele. E a Bíblia diz que os inimigos se juntaram. Os caras eram inimigos e falou o quê? Se é contra Josafá, vamos lá. Vamos derrubar, vamos aproveitar que Acabe está morto. Vamos aproveitar e vamos fazer um arrastão. Vamos lá. Acabe, ele estava morto, mas a confiança de Josafá não estava em Acabe, estava no Senhor. A Bíblia diz que Josafá, ele dobra o joelho dele e começa a clamar ao Senhor. Senhor, eu não consigo vencer essa guerra. Sabe o que é isso? É reconhecer o limite. É reconhecer até onde pode ir. É saber quem Ele é de fato e saber quem é o Senhor. Mais uma vez eu repito, saber quem é você e saber quem é o Senhor mudará toda a estratégia de luta, toda a estratégia de batalha. Ele reconheceu os limites dele, ele sabia que ele não conseguia. Só que na medida que ele fala, eu sou pequeno, não consigo, é exatamente a deixa que Deus precisa para poder entrar, ir na batalha e resolver o que tem que ser resolvido. É intensificar a oração, é você saber que você tem um limite, mas Deus ele é ilimitado. Deus ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Esse é o Deus que nos chama para a batalha. Intensifica a sua busca por Deus, não retroceda. Ah, não, mas eu já não estou bem. É ótimo, você está vendo que você não está bem. É um bom começo para você começar. Se você reconheceu que você não está bem, é exatamente esse momento que você precisa do socorro. Para onde você vai quando as coisas ficam difíceis? Para onde você vai quando as coisas ficam difíceis? Josafá, ele foi até a presença de Deus. Antes de ir aos soldados, antes de ir conversar com o chefe da guarda, antes de falar para os soldados que estavam diante dele,
ele vai até Deus. Estou limitado. Estou encurralado, estou cercado. Ele foi com quem realmente você confia. Não adianta você acabar com todo o seu recurso e depois você ir a Deus. Não seja como aquele povo na boda da festa de Canaã da Galileia em João 2, que foi procurar Jesus quando o vinho já tinha acabado. Não. Entenda, entregue as primícias, vá adiante dele antes de ir. Ir até Deus é algo que tem que ser decidido. Você tem que decidir ir ou não. Josafá foi clamar, foi orar. Sabe o que está falando? Sobre dependência. Eu dependo de Deus. Eu não dependo do meu exército. Eu não dependo do meu patrão. Eu não dependo do meu trabalho. Eu não dependo da cidade. Eu não dependo do presidente. Eu não dependo do prefeito. Eu não dependo de nada. Eu dependo de Deus. Eu tenho dependência dele. Eu preciso dele. É por ele, é por ele, é por ele que eu estou aqui. Aí quando você faz isso, Deus vem grandão. Deus vem pulando, ele vem daquele jeito. E diz, agora eu resolvo. Alguém reconhece a minha glória. Alguém reconhece a minha divindade. Josafá, ele começa orando, dizendo assim, Senhor, lembra das tuas promessas. O Senhor disse que estaria conosco, que ninguém nos existiria, que o Senhor iria à frente. O Senhor é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Nós fomos carregados para essa terra. O Senhor, ele lembrou das promessas. Ele lembrou do que o Senhor já tinha dito a respeito da casa dele. E essa aqui é a parte mais forte da mensagem. Antes de chegar no propósito, nós precisamos entender que precisamos enfrentar um processo. E é nos processos que as pessoas estão voltando. Coloque-se como adorador na frente da perseguição. Satanás, ele fica enlouquecido quando todos os teus recursos estão extremamente no fim. E você ainda consegue se levantar como adorador. Você consegue ainda entrar na esfera de adoração e entregar algo a ele. Era isso que mais deixava Satanás louco com Paulo na prisão, completamente tomando chicotada. E ele não conseguia esbravejar, ele não conseguia xingar, mas da boca dele era liberado palavras como uma palavra de Jesus, como uma palavra de Estevão. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E ele estava na prisão sendo chicoteado e cantando, adorando, orando. Tem que ser crente para um trem desse. Tem que ser crente para um trem desse. E agora eu falo a parte mais importante da mensagem para nós concluirmos. Deus falou, olha, verso 17, nós lemos, não lerei novamente. Essa guerra já é de vocês. Vocês não precisarão lutar. Sabe o que Josafá faz? Ele coloca os melhores soldados à frente, com espadas afiadas, com escudo, cavalos e cavaleiros. E vai para a guerra. Amém? Não. Soldados para trás. Levitas, venham à frente. Sabe o que é isso? Um cara ter fé, ele ir para a guerra com os levitas cantando na frente dele, adorando, fazendo as danças proféticas da época. Os soldados ficam sem entender o que esse homem está fazendo. Aquela voz de clamor ao Senhor, pessoas orando, crianças recitando versos, e aquele povo começou a andar em direção à guerra. Vai, que em determinado horário vocês estarão de frente à batalha lá dentro do vale. Sabe o que acontece? Estão lá com alguns graus de altitude acima, lá embaixo, à beira do mar. Quando eles descem, eles só veem soldados lá. A guerra não demorou nem um dia. A guerra não demorou nem uma hora. Quando eles chegam lá, a Bíblia diz que só tinha cadáveres e cadáveres. Estavam todos os exércitos inimigos mortos no vale. Um anjo passou ali, a espada, e matou todos aqueles soldados. Não foi um dia nem uma hora de guerra, mas foram 3 dias eles recolhendo os despojos da guerra. Eles recolhendo as armas, recolhendo os ouros. Você consegue entender? Quando você está disposto a se colocar na brecha, quando você está disposto a entrar em um lugar que era um vale da morte, e eles mudam aquele lugar para vale da bênção. Eles batizam aquele nome como Vale da Bênção.
Aquilo que era para ser a morte, a destruição de Jerusalém, a destruição de Judá, agora se torna o vale da bênção. Eu não sei aonde você está esses dias, eu não sei aonde essa palavra conseguiu atingir com o seu nível de incredulidade, com o seu escudo contra a palavra de Deus nesses dias. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Deus não mudou nem virou as costas. Assim como ele foi se encontrar com Adão, assim como ele foi se encontrar com Josafá, ele vai todos os dias para o mesmo lugar, quando ele falou que estaria com você, naquele secreto, naquela casa, naqueles cômodos, naquele trabalho, nas rodovias, dividindo o carro com você. Quantos e quantos livramentos. Deus não foi pego de surpresa com nada que você fez ou aprontou nesses últimos anos da sua vida. Deus sabia exatamente sobre você, sobre o seu caráter. Mas acima de tudo, Ele sabe quais promessas Ele lançou à sua vida. Acima de tudo, Ele sabe o que Ele guardou e o que Ele direcionou para você. Se você quer acessar tudo que o Senhor tem, é necessário arrependimento e voltar ao estado de obediência, a reconstruir o altar e voltar como adorador, para você viver os dias de avivamento que o Senhor tem guardado para nós. Os dias de avivamento que Ele vai sacudir as estruturas das igrejas no Brasil. Ele vai trazer um tempo de revelação, um tempo de poder. Vai ser centros e centros fechados, porque vai haver uma alta convenção de pessoas. Deus está trazendo um tempo para nós. Só precisamos voltar o nosso coração, voltar os nossos olhos para Ele e reconhecer quem é Ele de fato. Se coloque de pé que eu quero orar com vocês nessa noite. Vamos lá.